Gravando essa porra? Agora tá gravando. Boa noite, seu Rodrigo. Fala, grande Júlio, beleza? Boa noite, velho. Boa noite para todo mundo aí acompanhando. Poxa, que inveja, queria estar brindando, ó, tintim, Você tá tintim na na, mão. você tá na firma até agora, mano. Tô na firma, cara, e aqui é uma firma que ainda não aplicou esse tipo de política de RH, de capital humano, permitir cerveja, sabe? Então, Rapaz, poxa, olha, vou olha. ficar aqui só na inveja mesmo. Mas vou, saindo daqui, eu já vou sugerir a aplicação dessa política de capital humano, que eu imagino que ela seja bem efetiva. Boa, boa. E hoje não tem futebol, não, cara? Seis e Hoje meia. não, né, cara? Sexta-feira até costuma ter jogo de Série B, mas hoje os times que eu acompanho, os times de Minas, estão treinando, descansando e correndo atrás de resoluções de problemas que não são poucos. Boa. Rodrigo, né? Rodrigo Franco ou só Rodrigo? Pô, Rodrigo, né, velho? Ó, Rodrigo Rodrigo Franco. Pô, Franco, a galera me chama de Franco na TV, né? Franco. E até um orgulho, porque meu pai era chamado de Franco pelos colegas no trabalho. Meu pai era muito querido do trabalho, trabalhou na Vale. E, Eita. poxa, você falava Franco na firma lá em Tabira, interior de Minas, que tinha 10 mil funcionários, todo mundo sabia quem que era o Franco. Não precisava nem falar referência, GPS, nada disso, não. Que legal Mas é poder falar Rodrigo, do pô. pai assim, cara. É. Eu achei que ele era jornalista, Franco. Meu pai? É, Nada. Meu pai é minerador, velho. Meu pai é minerador. isso. Começou moleque ainda na Vale, 12 anos de idade, ele já estava lá ralando. A moda antiga, né? O pessoal enchia vagão de minério na pá mesmo, sabe? Tinha esse negócio de escavadeira. Tinha essa E aí meu tecnologia pai hoje, fez a não. vida. Não, essas mordomias aí, escavadeira, Electra Hall, essas coisas. Tinha nada disso não, velho. Era Que na legal, mão. cara. Itabira, filho de pai mineiro ou minerador? Engenheiro, Mineiro e minerador. mineiro e minerador de Itabira. Olha É. só. E aí você foi virar jornalista porque você acordou querendo, assim, você é jornalista, e é isso. Cara, na verdade, jornalismo na minha vida começou bem cedo. Quando eu era criança ainda, eu gostava muito de acompanhar noticiário e tudo. Sempre gostei muito de esporte também, de acompanhar competição esportiva. Desde que eu tenho memória na vida, assim, acompanhando futebol, outros esportes, Olimpíada e tal. E aí, velho, foi assim, foi caminhando. Quando chegou a hora de encarar uma faculdade, né? Meus irmãos, eu tenho dois irmãos que são mais velhos que eu, uma caçula. Eles já Aham. tinham ido para a faculdade, uma virou arquiteto, outro médico. Aí botou pressão, né? Botou pressão. Aí eu falei, vou ter que, né? Vou ter que fazer um bonito aqui. Aí, cara, pensei, pô, gosto de esporte, vou trabalhar com esporte, né? Aí o que eu vou fazer? Educação física? Negação em biologia, cara. Negação. Física, química, sabia nada, sabia nada. Falei, puta, e agora? Aí falou, jornalismo, né? O que resta, né? Jogador frustrado, gente que gosta de esporte que não sabe nada de biologia, costuma virar jornalista. Véio. É o perfil de 92,7% dos jornalistas esportivos, é o esportista frustrado. Eu tentei futebol, basquete, natação, judô, handball, tentei tudo sem imaginar. E, né, estamos aqui conversando como jornalista, né? Acho Esse que já negócio de disse tudo. tentar, esse negócio de tentar é bom, porque talvez todo menino, homem, né, e meninas, e enfim, toda pessoa, talvez não todas, mas muitas pessoas talvez sonham em ter uma carreira no esporte, né? O futebol, porque não tem como não citá-lo aqui, né? Você falou que tentou o futebol, eu também tentei, sabe? Naquela época da peneirada, que tinha peneirada, Aham. que você ia lá, jogava, eu tô esperando a resposta até hoje, viu? Eu fui lá em 92. O cara falou assim, qualquer coisa eu te ligo, assim, tá bom, hein? Tô olhando pro celular aqui até hoje, eu tô esperando. Eu... E comigo você foi não mais vai ou menos acreditar, assim também. Eu você não vai joguei acreditar. Ele me nos botou de times lá de lateral, Itabira e Rodrigo. nada. Não, ele Lateral? me botou de lateral, cara. Vê se você faz isso com uma criança de 12 anos, cara. Te botou pra correr ainda? Caralho. Ele realmente não viu talento, cara. Olha, se botou de lateral, falou assim: ó, esse aí não pode ataque, não pode de lateral, que pelo menos correr ele vai. O que ele me falou foi isso, eu vou te ligar. Tá bom, tô esperando. E, e aí, cara, como é que foi sua trilha, assim? Não dá para colocar tudo nesse tempo, né, cara? Ainda bem que não dá, né, velho? Contar toda a história. Mas como é que foi a jornada de ponta a ponta, assim, de Itabira até você estar aí numa das maiores empresas de comunicação do mundo, cara? Como é que é isso? Ah, cara, primeiro que tá na posição invertida, respondendo perguntas, é um negócio que até hoje é bem curioso para mim. Normalmente eu que pergunto, né? Pois é, Mas, cara. poxa, cara, é muito curioso, assim.
Mas, velho, foi isso, assim, quando eu fui lá em casa, meus pais, minha mãe também trabalhou na Vale muito tempo, e mineradora também, e eles trabalharam muito para que a gente estudasse, né? Pais maravilhosos que se dedicaram a essa missão, assim, educar os 4 filhos, e assim foi. E lá em casa tinha essa política, né? Com 15 anos, manda para Belo Horizonte, faz o êxodo rural para estudar, entendeu? As escolas lá em Itabira não eram aquelas escolas assim tão boas, né? E aí eu vim para cá e tal, estudei aqui o 2º grau e depois fui fazer a faculdade. Aí faculdade, poxa, primeiro ano que eu tentei vestibular, aí, pô, não passei no FMG. Puta merda, e agora, né? E eu te falei, né, dos meus irmãos, né? Um médico passou no FMG, a outra arquiteta passou no FMG também. Putz. A minha irmã mais nova também, super crânio, mestre pelo FMG também. Assim, alguém lá tava avacalhando essa família perfeitinha, sabe? Que só tinha médico, arquiteto, administrador público. Aí passou a ter um jornalista também. Aí eu fui, cara, cheguei a fazer um ano na PUC, só que tava apertado lá, né? Porque PUC paga, né? E tal. E aí beleza. Aí depois tentei vestibular de novo, fui pro FMG. Aí sim, formei lá e tal. Experiência maravilhosa. Recomendo para todo mundo, porque a experiência de vida que você tem numa universidade pública, onde tudo falta, te ensina muito para a vida que vem para frente, né? Interessante, cara. E você fez economia também, não fez? Eu acho. Rapaz, tentei fazer economia. Não tem uma história dessa? Pois é. Então, essa história ela se confunde com o jornalismo, porque, bom, eu fiz um programa de rádio, no estúdio de rádio da FMG, por um ano. Fui bolsista lá. Cuidava de parte técnica também, cuidava de disciplinas e tal. Acabou esse ano, eu falei, pô, preciso de uma experiência de mercado, né? Vou atrás de alguma coisa, de um estágio e tal. Aí, foi um ano, mandando mais de 100 currículos, e eu só recebi uma resposta. Uma única resposta. Tá melhor que eu no futebol lá, ó. Mas tá melhor que eu no futebol. Você... Cara, eu recebi uma única resposta em um ano. Eu falei assim, tem alguma coisa errada com o meu currículo. Olha, tem erro de português isso aqui, não é possível. Não é possível. Ninguém chama para um papo, para conversar. Não é possível. Eu fiquei tão frustrado que aí eu pensei, pô, acho que jornalismo vai dar certo para mim, não. Vou fazer economia. Aí fui fazer economia. Matriculei, fiz vestibular. Aí eu fiquei um tempo, um ano, estudando economia e comunicação ao mesmo tempo. Fazer economia à noite, na PUC, pegar a grana que eu tinha juntado lá, fui fazendo. E a mãe ajudando também. E aí depois, estudando de manhã no FMG. Aí beleza. Mas teve um lugar que me chamou para conversar. Esse lugar é a Globo. Primeiro, a rádio CBN. Essa foi a única que respondeu? A única que respondeu. Primeiro, para fazer uma prova de estágio na CBN, na Rádio CBN. Rádio CBN. Aí fiz a prova lá e tal, acabei não passando. E o outro lugar que me ligou foi aqui, a TV Globo. Aí eu achei que era sacanagem, juro pra você, cara. Eu achei que eles estavam assim, um ano, ninguém chama pra conversar, esses caras estão de sacanagem. Aí quando chama, você não passa, aí te liga, pô. Não, aí eu falei, porra, aí vim fazer a seleção, aí beleza. Tô fazendo a seleção era uma dinâmica de grupo com 8 pessoas. Uhum. E aí você tinha que falar sobre um produto da casa. Entendi. Aí a galera falou do MGTV, Jornal Nacional, eu resolvi falar do Globo Esporte, né, cara, que eu assisto desde moleque. Né? Entendi. Aí desci a ripa no Globo Esporte, cara. Falei mal do Globo Esporte. O diretor de jornalismo participando da dinâmica, o chefe de redação, falei, gente, vamos dar o nome desse programa aí, ó. Só passa futebol, isso é Globo Futebol, isso não é Globo Esporte, não. Eu levei a minha crítica, né, meu desejo de sempre ver outros esportes, minha paixão por Olimpíada, levei lá, desci a ripa. Aí o chefe de redação virou e falou assim, mas e se eu te falar que a gente tem uma pesquisa aqui que diz que 80% do nosso público só quer ver Atlético e Cruzeiro, Globo Esporte de Minas. Aí virei para ele e falei assim, olha, se fosse para decisões puramente técnicas funcionarem na vida, era para a economia do Brasil estar uma maravilha, você não acha, não? Isso era 2003. Aí ele, bom ponto que você colocou. Aí no dia seguinte eles ligaram de novo. Eu achando que era trote mais uma vez, né? Não, vem cá porque o pessoal gostou da sua participação na dinâmica, vem a entrevista final aqui, individual e tal. Aí foi assim. Aí o cara perguntou assim, o chefe de redação, poxa, na prova escrita você acertou tudo. A prova escrita era você dizer quem eram as pessoas que estavam listadas lá. Aí tinham todos os políticos da época. Lula, Ricardo Berzoini, José Dirceu, José Alencar,
E eu sabia tudo porque desde criança eu sempre acompanhei, né? Noticiário, política e tal. Entendi. Aí fui botando lá, Ricardo Bezoini, fundador do PT, deputado, não sei o quê, fui botando as coisas. Uhum. E aí, velho, lá se vão 17 anos que eu tô aqui. 17 anos. 17 anos. Estagiário do MG2, depois estagiário do Globo Esporte, aí formei, fui fazer produção no jornalismo, MG1, MG2, depois edição, depois fui para a internet, chamava globominas.com, que foi um embrião, um teste para o que viria a ser o G1, e o GE, que é o globoesporte.com, né, que agora mudou a nomenclatura. Então, esse projeto piloto que fizeram aqui, participei dele por 3 anos, e aí depois fui para o esporte mesmo, para a TV. Aí fiz produção, fiz edição, até um dia que eu estava olhando lá para uma transmissão de futebol, um jogo, eu olhei assim e falei, ai, esse negócio de ser repórter de campo aí deve ser interessante, cara. Pô, imagina viver a adrenalina do evento, né? O jogo ali, aquela tensão, aquela emoção toda ali, para quem joga, para quem torce. E eu descobri que ela também existe para quem trabalha, entendeu? E aí lá se vão 7 anos na reportagem. Olha isso. E assim viramos repórter. Eu que era tímido, né? Nunca vou esquecer, né? O dia que eu falei para minha mãe que eu ia fazer jornalismo, minha mãe não ficou muito empolgada, não, sabe? Aí eu falei assim, o que você vai fazer com essa timidez sua aí? Eu falei, mãe. Agora já era. Ela falou assim, você vai lutar ou você vai refugar? Aí eu, falei, não tem jeito, né? Não dei certo como atleta nem nada, eu tô meio sem escolha, né? Alguma luta eu vou ter que pegar para ter, né? E assim foi, cara. E aí estamos aí, cara, batalhando aí Sensacional. Nessa cachaça. Rodrigo, eu tenho uma impressão que a Globo, ela rotaciona bem os repórteres dela, jornalismo. Eu tenho essa sensação, assim, porque eu já te vi em vários lugares da Globo, né? Você é um jornalista, né, com guarda-chuva amplo, ou você é um cara do esporte, assim? Como é que eu posso entender assim, o seu papel, cara? Bom, o que me levou ao jornalismo foi a paixão pelo esporte. Entendi. Mas ainda na faculdade, eu descobri que, na verdade, assim, você tem jornalista que trabalha com política, que foca mais em cultura, que foca mais em esporte. Mas a essência da profissão do jornalista, ela está em qualquer área. Então, assim, especialmente esse ano, quando teve a pandemia, eu e vários colegas, nós fomos deslocados para a cobertura do jornalismo na pandemia, aí que a gente pôde ver e presenciar e sentir que, na verdade, a gente é jornalista, né? Com toda a necessidade crítica de se ter, o olhar que você tem que ter, capacidade de apuração, cuidado com a informação, tudo isso, todo esse aprendizado a gente teve e a gente viu. E pôde comprovar com essa experiência da pandemia que, na verdade, assim, é jornalista. Você é jornalista. A área que você se identifica mais, ou que você tem mais conhecimento, porque para muitas áreas o jornalista tem que ter um conhecimento a mais, né, do que é feito. Né? Talvez nunca chegue ao nível de um profissional da área, óbvio, né? Mas, assim, você tem que conhecer a área para poder lidar com ela. E aí a gente descobriu, vários colegas, assim, batendo papo com eles sobre esse período desse ano, 2020, sendo esquisito, né? Nossa. Que, na verdade, existe jornalista. É isso que tem. Entendi. E aí, onde te colocarem, vamos embora, né? Você é daquele jornalista esportivo que fala escalação de time junto com o banco? É desses caras, assim? Cara, rapaz, para te falar a verdade, assim, no futebol, com certeza, assim, a gente dá várias escalações. O sonho de todo jornalista esportivo é ser um PVC, né? É ser nível PVC. Porque, assim, poxa, eu vou escalar para você times históricos do Cruzeiro, times históricos do Atlético. Isso eu vou escalar para você, do América, seleção brasileira, o básico. Agora, PVC senta lá e escala a Hungria de 54, com a pronúncia correta em húngaro, sem sotaque. Mas, cara, eu sou muito apaixonado por futebol, mas eu gosto muito dos outros esportes. Pois né? Que me conecta a outra coisa. Parece que você gosta muito de basquete, né? Ou tênis, não sei. Gosto demais, não. De basquete, tênis. Olha, esporte, assim, de todos. O único que não me empolga tanto, assim, é MMA. MMA. Me incomoda muito não ter contagem, igual tem no boxe, sabe? Do knockdown ali. Entendi.
A coisa vai ali muito no limite ali da segurança, sabe? Então me deixa meio incomodado. Eu acho mas feio. Mas eu acho é feio, sabe? Assim, mas aí, né, cada um tem o seu julgamento. Mas eu particularmente acho feio. Eu não acho. Eu acho o karatê elegante. Mais com boxe. Eu acho o boxe elegante, eu acho o Kung Fu elegante, mas MMA, não sei, que negócio de cotovelada no olho, aquela parada. Enfim, mas né, é um esporte e temos que respeitar, né? Mas assim, tirando MMA, que não me empolga muito, cara, todos os esportes. Curling, cara, aquela coisa maravilhosa. Mas você chega do nível de estudar, de saber as paradas, assim, você tá pronto para cobrir uma Olimpíada, se o cara te colocar lá no curling lá e boa? É um grande sonho, né, de qualquer jornalista esportivo é cobrir uma Olimpíada, cobrir um evento como Copa do Mundo. Mas para mim, especialmente a Olimpíada. Acompanho desde criança. Quando eu falo desde criança, é tipo desde a Olimpíada de Seul. Vendo tudo, acompanhando tudo, sabendo todas as tendências, campeonatos mundiais, principais competições, principais atletas, esportes de verão ou de inverno, tudo isso. Que louco, acompanho, cara. E acompanho com gosto, assim. Galera, eu tenho uns amigos, né, que eles são mais, digamos assim, mais cults, né? Eles são mais ligados no mundo dos games, por exemplo, que é uma coisa que na infância era muito forte para mim, mas hoje em dia não é tanto. Cinema, séries, galera começa a conversar no Netflix, ei, você viu alguma série? Falei, não, cara, eu tava vendo o torneio de Cincinnati de tênis. Galera perde a madrugada aí vendo série, eu tô lá vendo lá. Mundial de natação, essas coisas, cara. E é o que me diverte, assim, é uma coisa que eu levo na vida toda. O que te atrai? É a competição? É o caráter da competição que te fascina, é isso? Me atrai o caráter da competição e as histórias que estão por trás daquele atleta ali. Cada atleta tem uma puta de uma história. Cada atleta ia render uma resenha dessa que a gente está aqui agora. Nossa, eu faço ideia. Todo mundo tem uma história de vida, cara. E para atleta, ela, em geral, ela chama mais atenção porque ela é mais dura. Para ser atleta que não seja de futebol, para futebol também, para 90% dos jogadores de futebol no Brasil, é muito difícil ser jogador de futebol. Você não ganha 5 mil reais. Uma carreira aí que dura 10 anos, em média. Pensa bem. 10, 15 anos, o cara resolve a vida dele aí. No Brasil, você não tem a preparação que eles fazem na NBA, que o cara forma na faculdade para depois entrar na liga profissional. Não, no futebol o cara começa cedo, 17 anos, já está jogando profissional e vai. Então, por trás de histórias de atletas, tem muita coisa envolvida. E isso é mais encantador, torna aquele esforço ali, aquela dedicação, o cara abriu mão da vida dele toda. Pô, você tá aí tomando a cervejinha aí, né? A gente já tomou várias juntos. Vida de atleta, cara, para muitos, para altíssimo rendimento, isso é um prazer muito raro de se ter, né? Que para muita gente aí, talvez seja comum. Imagina, é muita privação, entendeu? É muita luta. E você vê o resultado daquilo ali, deixa o esporte ainda mais encantador. Legal, é porque assim, eu pelo menos, né, a gente vê o pronto, né, a gente vê o romântico, assim, a gente vê os caras de ponta, goleando, aqueles jogos bonitos, mas esse recorte que você tem, uma porque você gosta muito e outra porque você conseguiu trabalhar para ter acessos, né, e aí você consegue ver mais lados dessa galera, né, então assim, eu não tenho dúvida o que é a vida de um atleta profissional, mas assim... Esse ponto do romantismo é muito interessante, né, cara? A gente só vê o pronto, né? Só vê o cara lá que ganha, sei lá, quantos milhões e tem carrão e tal, e acha que isso é regra. E não é, né? Não é. Sabe uma coisa interessante? Porque, por exemplo, você assiste uma prova de natação, né? Você tá vendo lá os caras se alongando e tudo mais. Você já parou para pensar que naquele exato momento ali, os caras estão com dor? E dores, assim, que muita gente comum, digamos assim, não suportaria, não conseguiria lidar com essa dor. A dor é um componente do esporte, assim, que a imagem da TV não consegue passar, né? A tecnologia é limitada, né? Não passa cheiro, não passa gosto. Muito limitado ainda. Não passa dor, entende? E ali, o tempo todo que você vê qualquer esporte, futebol, basquete, as pessoas estão com dor. Estão lá com sua tendinite, no joelho, no ombro, estão lá com desgaste físico da sequência de jogos. As pessoas estão assim, você pode ver uma risadinha ali, mas você vai ver mesmo é dor ali. É disso que é feito o esporte. E é o resultado do esforço, né? Do esforço, da busca por ser primeiro. É um romantismo, assim, é engraçado você usar essa palavra, porque
o que move um atleta a querer ser o melhor na modalidade dele, talvez seja um pouco isso também, romantismo, né? Tem atleta, claro, que é movido a grana, investe naquilo ali, tem talento, investe naquilo ali como uma carreira, como E tudo qualquer bem, pessoa faz, né? e tudo bem, é. E claro, tudo bem. Mas para muitos ali existe um romantismo ali. Você querer ser o primeiro, abrindo mão de tudo mais, né? Um herói, né? É, uma coisa... É engraçado, assim, ter esse componente psicológico, digamos assim, em quem vê, em quem admira o esporte e em quem também faz dele a sua vida, né? Interessante, cara. E o Rodrigo, por que que o futebol ainda é o carro-chefe no Brasil? Por que que eu não sei nada de NBA no Brasil, caras? Sendo que é um esporte tão grande, tão milionário, tão cheio de estrelas, tão dinâmico. Por que que eu não vejo isso aqui, cara? O que que acontece com a gente? Acho que essa questão está ligada a uma questão elementar da humanidade, assim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? É tipo assim, outros esportes que não futebol, o pessoal até gosta de chamar de esportes especializados, né? Esportes especializados. Isso foi até tema do meu TCC na faculdade, né? Como é que esse termo deprecia os outros esportes, né? Especializado. Parece uma palavra curiosa, mas na verdade deprecia, né? Tudo, né? É o futebol aqui e o resto embaixo, né? Mas é porque é o seguinte, os esportes eles não têm, digamos assim, mais destaque ou mais mercado, por quê? Porque as empresas não investem ou porque o esporte não é atraente? O que vem primeiro? Eu entendo que são as duas coisas. Primeiro, modalidades que, ou por questão de gestão, ou por uma questão natural de desenvolvimento, porque nenhum esporte começa em país nenhum em altíssimo nível. É um processo, ele vai crescendo e vai se desenvolvendo. E aí depois os patrocinadores vão ter atenção sobre isso, depois as TVs, as mídias todas vão correr atrás de direitos de transmissão. É tudo um processo, cara. Tem que partir de algum lugar. Tem gente que acha que tem que partir da mídia, tem gente que acha que tem que partir dos patrocinadores, porque aí atrai a mídia junto. Tem gente que acha que tem que partir de uma federação, de um governo, setor público, enfim. Para cada esporte existe uma resposta mais adequada, sabe? Mas basicamente passa por educação. Eu te falei, né, do caso da seleção que eu fiz aqui para o estágio, né? Que eu perguntei assim, só passa futebol no Globo Esporte. Ah, sim, no seu teste. Se você não passar, não oferecer para as outras coisas, para as pessoas, outras coisas para elas se interessarem e gostarem, elas vão gostar como? Se você só passa o futebol, as pessoas só vão gostar de futebol, né? Então, nisso, a gente entra até em outro caminho interessante, que é a democratização dos meios. Hoje você tem lá DAZN fazendo streaming, né? Você tem Netflix, você tem Amazon se preparando para entrar nesse mercado de streaming ao vivo esportivo, né? Ampliando as possibilidades. Você tem as próprias federações, né? Isso acontece na Superliga de Vôlei, por exemplo, transmitindo seus jogos pela internet. Então você permite oferecer às pessoas, não só as que gostam, mas as que se interessam em conhecer, um conteúdo que elas podem, talvez, quem sabe, se interessar. E expandindo o número de pessoas interessadas, você atrai a atenção da mídia, que atrai patrocinador. É um ciclo, é um processo, mas passa basicamente por você educar as pessoas a gostarem de outras coisas. Normalmente, tem países, Estados Unidos, principalmente, Inglaterra tem muito disso, que esse tipo de educação, tipo, você oferecer assim, poxa, o que essa criança pode querer gostar? Aí chega na infância, ela faz de tudo, joga tudo. O Minas tem essa experiência aqui em Belo Horizonte. O Minas, ele tem uma escolinha de esportes, aí ele faz lá, bota a molecada para jogar tudo. O moleque não entra na escolinha de basquete especificamente, não. Ele entra numa escola de esportes. Né? Aí tem os educadores, são pessoas treinadas para identificar talento, aptidão, vai lá e fica de olho na molecada. Ah, esse moleque aqui tá mais para basquete, esse aqui tá para vôlei. E assim vai, entendeu? E isso vai despertando o desejo, a curiosidade de conhecer mais sobre o esporte. Entendi. Agora, eu entendo que é educação, assim. Eu entendo que, assim, mesmo uma pessoa de, sei lá, 70 anos de idade, nunca viu um jogo de vôlei na vida, aí resolve ver um jogo de vôlei. Pode ser que desperte nela. Talvez tenha faltado só o incentivo. É muito amplo isso. Não existe uma receita de bolo para isso, não. São componentes, porque os Estados Unidos tem já tem uma chave muito para basquete e beisebol, né? É beisebol que é o mais popular? Nos Estados Unidos? É o beisebol, não é? Basquete e futebol americano.
O beisebol tem caído. Olha o beisebol só. nos Estados Unidos tem sofrido com problema de audiência, inclusive. Olha isso. Né? Que Então, leva a então, discussão... primeiro é basquete, depois futebol americano. Isso, basquete, futebol americano. O beisebol ele tem um problema que os jogos podem ser muito longos, né? 5 horas, 4 horas e meia. E isso para televisão fica muito difícil, né? É quase inviável economicamente, né? Exatamente. Você tem que elaborar ali uma estratégia de mídia ali muito estranha, né? Porque... Exatamente, não é fácil não. Mas ainda é um esporte apaixonante lá, assim. O pessoal curte muito. Curte bastante lá. Ô, Rodrigo, você saiu lá de Itabira, cara, para vir para cá trabalhar numa mega empresa, assim, cara. Isso é talento ou é sorte? Rapaz, olha, eu acho que talento é uma resposta meio óbvia e meio necessária, porque se você tem oportunidade, mas não faz por onde, né, meio que ela vai se desfazer. Agora, jornalismo, eu acho que talvez as pessoas glamorizam muito assim a profissão. Vamos lá. Você olha para a TV, você vê um William Bonner, você vê uma Renata Vasconcelos e tal, você pensa, poxa, essa pessoa milionária, bem-sucedida e tudo mais. Mas a realidade do mercado de jornalismo é muito parecido com a do futebol. Você tem 5% que ganha muito, que joga em grandes ligas, grandes campeonatos, e você tem uma massa de 90%, 95% que, sabe, vive precariamente, com empresas não pagando salário, com empresas não pagando nem os direitos, com baixíssimos salários, muita gente vivendo de freela, que aí, a gente fala freela, né, mercado publicitário, isso é muito consolidado. Mas no jornalismo costuma ser muito precário. Costuma ser muito precário, valores baixos. Então, essa é a realidade do jornalismo. Então, assim, eu conheço muita gente, eu tenho muitos amigos no jornalismo, muito talentosos, todos eles, que jamais passaram perto de ter uma oportunidade. E é muito fácil você virar e falar assim, não soube buscar, não soube procurar. Não, cara, o mercado é muito restrito. Muito. Esse mercado, ele, do mesmo jeito que o mercado tradicional, que eu falo, de TV Globo, Bandeirantes, SBT, Record, essas coisas. Do mesmo jeito que ele está cada vez mais restrito, decaindo, você tem um outro mercado impulsionado pela internet que cresce, de mídias alternativas, né? Mas esse mercado de mídias alternativas ainda está longe de se consolidar, principalmente financeiramente. Mídia alternativa, só me ajuda. O que é mídia alternativa? Por exemplo, você já ouviu falar numa agência que chama Spotlight? Sim. Publica umas informações, umas reportagens mais produzidas, investigativas e tudo. Isso é um exemplo de mídia alternativa. Entendi. É feito com financiamento. Ou um mecenas, né, entra no mercado e coloca dinheiro interessado em histórias que normalmente a mídia tradicional não vai atrás, ou por ser muito caro, ou por ser difícil de fazer, ou por outros interesses. Entendi. Né? Ou então você faz uma vaquinha coletiva aí. Faz uma vaquinha, reúne dinheiro de colaboradores, leitores, e eles financiam uma reportagem. Isso é um dos exemplos de mídia alternativa que a gente tem. Um dos. Entendi. O conceito então, esse mercado está crescendo. Tem uma outra agência, Repórter Brasil, né? O próprio Intercept também, que é mais... Intercept é mais um mecenas que cuida. Eu pensei no Intercept, na hora que você falou. Eu não sabia se cabia. Não, com certeza. Mas é um mercado que ainda... ele surgiu, está crescendo, mas eu ainda vejo que ele está longe de se consolidar. Outro dia eu estava conversando com os amigos jornalistas sobre exemplos como esses, né? Intercept, Repórter Brasil e tudo mais. E um amigo é repórter, né? De uma dessas agências de notícias, né? Alternativa. E ele falando assim, que ainda está muito longe, sabe? É legal porque dá uma liberdade para o jornalista, né? Você, tipo, digamos assim, você tem uma relação comercial numa empresa como a TV Globo, por exemplo, com patrocinadores e tudo, que isso eventualmente pode pesar, né? Pode gerar um questionamento. Não que vai deixar de informar alguma coisa por isso, mas fala assim, peraí, a Vale tem uma propaganda na Globo e a Globo está fazendo uma matéria contra a barragem da Vale. Como é que fica isso? Assim, aqui a gente sabe que existe uma separação, né? Mas pode ficar um questionamento. Esse tipo de financiamento independente é muito interessante, porque ele
digamos assim, tira esse peso, né? Em grandes mídias a gente tem só a BBC, né, cara? Porque lá em Londres que, tipo assim, todo cidadão britânico que tem uma televisão em casa paga um imposto anual, cerca de 140 libras, e esse é o financiamento da BBC, entendeu? Então não tem empresa envolvida, nada disso, anunciante, essas Isso coisas. dá uma liberdade editorial E isso é quase, muito interessante para os quase que analistas, até né? perigosa, né? Assim, porque perigosa eu estou É, falando em vários âmbitos, né? Várias aham. amplitudes, assim. Não, ela é muito interessante. Cara, trabalhar numa empresa desse tamanho que você trabalha, me dá a sensação que vocês não têm concorrência. Vocês têm concorrência? A Globo É? tem demais, velho. Tem demais. Que isso, tem muita. E olha, e assim, e a concorrência, quando você pensa em concorrência para a Globo, por exemplo, ou para a Record, não é só uma contra a outra, ou SBT ou Bandeirantes, não. É. Hoje em dia, celular concorre com a Globo. Tablet concorre com a Globo. Você Tablet fala novo lançado. que eu vejo de uma seguinte forma: a informação, né? A informação agora está ficando mais distribuída a tal ponto de absurdos apareceram no meu telefone de eu não acreditar que estão compartilhando isso, né? O WhatsApp é concorrente. Você fala sobre isso, tipo, antes a informação estava em alguns lugares, né? Elas saíam de alguns lugares e agora está saindo de todo mundo, né, cara? Todo mundo produz notícia, todo mundo é especialista, todo mundo, né? E aí, cara? Ou ninguém é, né? Ou Ou ninguém é ninguém ao é. mesmo tempo, Mas porque assim, isso aí parte. entra no campo como é que fala? Da né, autonomia, da autoridade, né? Quem que é a autoridade da notícia, né? O que você pensa sobre isso, cara? Olha, isso é bem interessante você ter colocado esse ponto pelo seguinte. Isso começa com uma mudança muito básica assim que aconteceu há mais tempo, essa não é de hoje não, que é o seguinte. Antigamente, para você ter acesso a uma informação, você que tinha que ir atrás, né? Ou você liga no rádio na hora que vai rolar o jornal no rádio, ou você liga a TV na hora que vai rolar o jornal na TV, e assim vai. Né? Você vai atrás. Só que agora existe, não é de agora, é de muito tempo, existe a notícia que vai até você. E aí tem uma outra etapa, que é a notícia que você tem quando você quer. Não quando a Globo determina, ou a Itatiaia determina, que você vai ter acesso a isso. Então você tem esse processo. A partir daí, potencializou. Quando você ampliou a capacidade de internet, de rede social, de tudo, de produção de conteúdo, aí virou esse cenário que a gente tem hoje. E esse cenário de expansão de informação, por incrível que pareça, assim, numa visão lá atrás, né, os estudiosos, teóricos da comunicação achavam que não, isso é uma maravilha. Não, criou um mundo de incerteza, em que você tem mais dúvida do que informação. Chegou a notícia no WhatsApp. E aí? O que você faz? Checa, confia, replica sem ver, lê só o título. Cria um ambiente de incerteza. Isso é muito curioso. Eu acho que, assim, você pensar em dono da informação, eu acho que a informação, na natureza dela, não tem dono. Mas ela precisa ter lastro. Ela precisa ter, sempre tem que ter um quê de confidencialidade. De confiabilidade também. Sem isso, a informação que te chega, o conteúdo que te chega, não, né, vai te gerar só mais dúvida nesse ambiente, que já é um ambiente conturbado, em que a informação truncada é usada politicamente, estrategicamente, para confundir. Né? Quem dera se Chacrinha tivesse vivo, né? E gostava de falar que não estava aqui para explicar nada, estava aqui para confundir mesmo. Pois é, de tanto falar aconteceu, tá vendo? É isso que a gente tem no mundo da informação hoje. Interessante, interessante. Eu vou montando meu mosaico aqui. É um prisma bem interessante mesmo, cara. E aí eu fico imaginando os dilemas, né, de trabalhar numa empresa que coloca energia para entregar informação de qualidade, né? Porque essa é a verdadeira moeda, né? Todo o resultado depois são infinitos componentes que vão fazer o que a Globo é. Mas quando você esfrega mesmo, cara, a moeda é a informação, né? É o que você me traz de um jogo, é o que você me traz de uma reportagem do MGTV e assim por diante. Então eu imagino esses dilemas, assim, cara.
Então, conectando a isso, a outra pergunta é o seguinte: você tem uma reportagem, aí eu vou canalizar para não expandir muito. Você tem uma matéria que você fez do esporte que você mais gostou? Sim, nossa, deve ter vários, imagino, mas uma que você fala assim, pô, essa foi foda, e uma que você teve uma experiência não tão boa, assim. O que que você me diz, cara? Do esporte, do esporte. Ah, cara, poxa, teve. Na verdade, teve duas no esporte que, assim, que eu vou guardar para sempre. Duas não, três. Três, assim, empatadas. Uma foi de uma tristeza muito grande, que foi o jogo Cruzeiro e Real Garcilaso na Libertadores de 2014. Esse jogo foi em Huancayo, no Peru. Num estádio para 20 mil pessoas, estava lotado. E quando o Tinga, meio-campo, entrou no jogo, toda vez que ele pegava na bola, o estádio inteiro começava a fazer som e imitar macaco. Eu tô falando da cidade, do lugar mais pobre que eu já tive na minha vida, cara. Sério. Eu nunca vi. Pensa nos lugares mais pobres do Brasil, cara. Eu nunca vi nada parecido com o Huancayo. Pensa num lugar pobre, num lugar de miscigenação. Cara, com tudo assim para não apontar o dedo para ninguém, sabe? Um lugar muito carente. E foi nesse lugar que eu vi a manifestação de injúria racial mais absurda, assim, que foi contra o Tinga. Isso repercutiu o mundo inteiro, né? Isso aí gerou uma onda muito grande, assim, de reação ao que aconteceu lá. Mas, assim, a reação mais legal aconteceu logo depois do jogo, e veio do próprio Tinga, assim, porque ele tinha todos os motivos para esbravejar, para escorraçar todo mundo que estava tripudiando dele lá. Mas aí, na entrevista, saindo do campo, eu perguntei ao Tinga, poxa, cara, você é um cara que já rodou o mundo inteiro, você já foi campeão brasileiro da Libertadores, campeão do mundo, jogou na Europa, jogou em grandes clubes. Como é que você se sente passando por tudo isso aqui, né? Aí ele virou e falou assim, olha, eu trocava tudo que eu ganhei pelo fim do racismo. Uma frase, ele respondeu todas aquelas 20 mil pessoas e todos os racistas que estão espalhados e cada vez mais botando a cara para fora da janela no mundo aí, né? Especialmente agora. Isso me marcou muito, assim. Foi um dia que foi uma experiência muito ruim e muito boa ao mesmo tempo, né? No mesmo dia, no mesmo dia. E uma outra também, poxa, que eu vou guardar para sempre, assim. Foi esse ano, ela foi no Jornal Nacional, ela foi relacionada ao esporte, mas foi no Jornal Nacional. O Mineirão resolveu fazer uma homenagem super singela, assim, que era projetar na fachada do estádio mensagens que as pessoas mandavam nas redes sociais. Sim, eu vi. Para os profissionais que estavam trabalhando no início da pandemia, botando a cara na rua, né? No início da pandemia, quando estava todo mundo em casa. Super simples a homenagem, cara. E assim, poxa, a gente pegou, as pessoas não podiam ir lá ver, né? Eu lembro que só um motoboy o único que foi lá realmente viu, assim. E quando ele viu a frase da esposa dele, ela dizendo que tem orgulho dele, do trabalho que ele faz, a hora que ele viu e desabou chorando assim, aí a gente viu assim o quanto, com isso aqui, a gente consegue mudar, de fato, vida de pessoas e mudar o mundo. Isso aqui, cara. Esse cara ganhou aquele dia, ganhou a vida, só com aquilo ali. Assim como os outros dois homenageados que a gente gravou o vídeo, né, da fachada do estádio e mostrou, né, pelo celular para eles e tal. Porque era uma época que precisava de distanciamento, né? Ainda precisa, mas precisava muito mais, porque era o início da pandemia. Então isso marcou muito, assim, a simplicidade, sabe? Acho que a resposta para muitas coisas que a gente tem no mundo, muitas dificuldades, tá? É no simples mesmo. Não é lá no rebuscado, Harvard, Texas International University, Massachusetts, Ohio. Claro Chicago, que está lá também, claro que está lá. Chicago, lá na famigerada escola de Chicago. Cara, mas é lógico que precisa de ciência, óbvio, né? Não estou aqui negando. Mas você está conectando com a resposta de um colega, de um amigo que está aqui também nesse canal, que ele fala que o simples é que deixa a coisa universal, cara. Se você quer que a coisa seja universal, ela tem que ser simples. Não significa ruim. Exato. É muito diferente. A gente tem essa mania. A gente tem mania de achar que o simples é
é ruim, né? Não, o simples é o simples, né? Cara, para para um cara do Irã usar a mesma coisa que eu estou usando no Brasil, o conceito tem que ser simples, senão ele não vai usar. Sensacional, Rodrigo, essa história. Por que a gente é racista desse jeito, Rodrigo? Essa história que você contou do Tinga e Juan Carlo, né? E você falou um negócio interessante, é um lugar pobre, de miscigenação, e as pessoas estavam ofendendo um jogador de futebol. Eu acho interessante que as pessoas pagam para fazer isso ainda, né? Tem esse componente, elas pegam uma fila, passam numa catraca, eu não vou entender, cara, mas tudo bem. Mas vamos lá. O que acontece com a gente, cara? Por que a gente xinga o Tinga, mano? Olha, é igual eu te falei em relação à educação das pessoas para outros esportes. Eu entendo que é um processo. Eu acho que começa numa falta, numa dificuldade da gente se perceber quem que a gente é. Quem que é aquele povo lá de Huancaio? Aquele povo de Huancaio é um povo que normalmente as pessoas apontam o dedo para eles com preconceito. Por ser pobre, por ser miscigenado, por ser... Sabe? É curioso de ver assim. Eles não enxergaram no Tinga que ali estava um cara que é como eles. Entende? Tinga é da Restinga, em Porto Alegre. Um dos bairros mais pobres de Porto Alegre. Então, assim, você não enxerga o seu semelhante, você não olha, você não enxerga o igual, né? Aí você vai pensar assim, poxa, por que a pessoa não enxerga o igual? Só educação para ter uma resposta como essa, sabe? Mas quando você fala de educação, você fala de educação elementar de base, não educação acadêmica, né? Cara, as duas. Sabe por que as duas? Porque eles não entendem. Quem fez o que fez com o Tinga ali, não entendeu que o Tinga, ele é negro, que estava lá em Porto Alegre, porque você teve todo um processo de escravidão na América, que fez os negros serem trazidos para cá para fazer trabalho forçado, para ser assassinado, para ser abusado de todo tipo de forma possível, né? E que o mesmo acontece com eles lá no Peru, né? A miscigenação mais indígena ali, né? É a mesma coisa, herança de colonização espanhola, que também teve escravidão com índio e tudo mais. É não se enxergar, a pessoa não tem informação e entender que ali tem um igual a ela. Que a pessoa que está ali vivendo naquela pobreza ali é a mesma que está ali no campo. Ali do campo só percorreu um outro caminho. Mas as duas partiram do mesmo ponto. Do mesmo ponto. Talvez o Tinga até pior, né? Olha, tô para te falar que é provavelmente muito pior. Então, assim, as pessoas não se enxergam, entende? Não se enxergam. É base, cara. Para mim, eu vejo como uma questão de educação, num conceito amplo, que passa pelo acadêmico, para você entender a história que foi vivida, o que levou a gente até aqui. E assim, eu falo dos negros, dos indígenas, vai para todo mundo. Vai para descendente italiano que teve que vir para cá ganhar vida. Entendeu? Vale para todo mundo, cara. Vale para todo mundo. Educação é você saber quem você é. Entendeu? Se você tem lá o descendente italiano, branco, do olho claro, cometendo injúria racial, racismo com um negro, esse cara não está se enxergando. Esse cara não está se vendo. Entendeu? É uma visão muito limitada de mundo, eu entendo. Uhum. Né? Eu não acredito em questão estrutural para racismo, assim. Mesmo? A pessoa é má porque é má mesmo, sabe? Eu não acredito. Você não é dessa linha? Eu acredito numa construção. Esqueci. Tem um filósofo que defendia isso. A pessoa nasce má, que a gente é mal por natureza. O ser humano tem maldade por natureza. Aí tem outro que estuda que na verdade é uma estrutura que vai sendo montada. Tal. Você é dessa linha, então. Você acha que o racismo é uma estrutura? Uhum. É uma estrutura. E aí, assim, se o ser humano tem alguns componentes de crueldade, aí eles são, digamos assim, é um gatilho, né? A falta de educação, de estrutura, de não saber se enxergar, todo o processo acaba sendo um gatilho para uma crueldade que está ali. Agora, a crueldade ela pode ser usada num ato racial. Ela pode ser usada em outras coisas também, no dia a dia no trabalho, por exemplo, ou numa relação interpessoal. Né? Isso aí, a crueldade não está
ligada à questão racial, não é exclusivo, né? Mas enfim, eu acho que é um processo, assim, e eu acho que parte de uma falta de educação no sentido de as pessoas não entenderem, não perceberem a história e não saberem quem são. Elas não terem essa identidade para entender e ter a empatia de perceber que aquele cara que está ali é um igual, né? Nada mais simbólico e absurdo do que um policial branco matando um negro nos Estados Unidos. 400 anos atrás, nenhum dos dois estava ali. Nenhum dos dois. Estava só o pele vermelha ali. Ali, ó, é um não enxergando o outro. Tá pisando no pescoço é do mesmo. Tá pisando é do próprio pescoço. É isso que a educação faz o cara perceber. E 400 anos foi ontem, né, cara? Se você pensar. É pouco, né? É muito pouco. É pouco. Cara, você me lembrou uma entrevista do Marcelo, cara, e aí você pode até me ajudar, porque eu não sei até que ponto é a estratégia dele, né? Nem sei se eu posso falar isso, mas eu me senti muito confortável na entrevista dele, que perguntaram para ele por que ele era tão talentoso e vencedor. E aí eu passei até a acompanhá-lo mais, assim. Ele falou, cara, primeiro, vamos lá, vamos dividir. O talento, eu acho que você deve estar falando do domínio de bola, né? O domínio de bola que eu tenho, eu aprendi com meu avô no campinho de futebol, cara, eu nunca mais esqueci. Agora, sobre ser vencedor ou não, cara, ele falou, cara, a única diferença é que tem câmera me filmando, mano. É só isso que me separa. Eu falei, puta merda, olha a visão do cara, velho. Assim, cara, tem câmera me filmando. Joga a câmera lá no Brasil pra você ver a molecada jogando. Cara, eu sou privilegiado. Vocês estão me vendo jogar, sacou? Eu achei de uma, assim, simplicidade tão grande do jeito que ele resolveu. Não sei se você concorda, eu queria ver a sua opinião, tá? Porque é um pouco do que eu entendo também, entendeu? Quando eu vejo o Marcelo jogar bola, falo, cara, esse cara é sensacional. E ele mesmo tá dizendo que não. Eu não sou sensacional, cara. Eu agarrei uma oportunidade, estou aqui, estou sendo filmado. É diferente. O que você acha disso, cara? Você acha que é estratégico ou você acha que o Marcelo é assim mesmo? Não acho que é estratégico, não. Eu só discordo, sim. Eu acho que ele é sensacional, né? Eu também acho, mas eu não... Acho que isso aí é É assunto indiscutível, né? pacificado no mundo esportivo. Mas é engraçado, porque ele traz uma outra discussão. O que é vitória? O que é vitória? Para mim, cara, fazer uma embaixadinha com a bola de 10 toques foi uma vitória nível Champions League, velho. Eu ponho no TikTok e vou ganhar Entendeu? like, mano. Então, entendeu? O que é vitória? É um conceito que vai muito de cada um, né? Eu acho. Eu acho que a vitória que ele experimentou na carreira dele é uma vitória que é consenso, que as pessoas conseguem perceber que ela é grandiosa para ele. Agora, realmente, se você botar a câmera, disparar a câmera país afora aí, você vai ver várias vitórias. Acho que vai desde uma pessoa que é muito pobre e consegue um prato de comida, até uma pessoa que conseguiu o primeiro estágio. E aí eu acho que você vai ver vitórias nível Marcelo aí, por aí, espalhadas. A questão é que realmente a câmera, a mídia, talvez ajude até no entendimento de você, opa, peraí não, o que esse cara tá fazendo aí, pô, isso é grandioso e tudo mais. Agora, eu acho que tem muita vitória que realmente, nisso eu concordo muito com ele, tem muita vitória que tá aí, escondida, acontece aí toda hora, e a gente não se dá conta, e talvez a gente nem aprenda e nem faça ideia do valor que ela tem para quem tá vencendo. E o jornalismo até ajuda também, né? Eu acho que o jornalismo talvez não chegou nem a 1% de tudo que ainda dá para romper e mostrar, né, cara, de vitória, assim, eu fico vendo. E se não fosse o jornalismo, a gente saberia até menos, assim. Como que eu vou saber uma vitória de uma atleta no Piauí, cara, se você não for lá trazer isso para mim? Então, acho que conecta total, cara. Rodrigão, para cumprir a nossa missão de fechar em 1 hora, só mais 2 perguntinhas, cara. Porque a ideia é eu te conectar daqui a 1 ano para a gente ver o Rodrigo do futuro. Aqui é dark, cara. Aqui é física pura. Mineiro de Itabira. É mais fácil ou mais difícil ser do interior, Rodrigo? Ou nenhum das duas? Fácil ou difícil?
Rapaz, eu acho uma pergunta bem relativa, viu? Não sei se tem uma resposta para ela, não. Porque depende muito, né, do que você pensa da vida, o que você quer, o que você planeja, o que você pode sonhar, né? Tinha um diretor aqui na TV, o Marcelo Matti, que gostava muito de lembrar uma frase, né, acho que do Fernando Pessoa, se não me engano, que o rio da minha aldeia é mais importante que o Tejo. Se você tá na aldeia e quer ir para o Tejo, aí você tem um caminho a percorrer. Então talvez estar na aldeia é mais difícil. Agora, se a sua aldeia é o seu mundo, então você já tem ele na mão. Então você já está completo, digamos assim, pleno para poder seguir o seu caminho. Que analogia, Então, fantástico. interior, cara, eu acho maravilhoso. Eu tenho orgulho danado de ser do interior, velho. Nossa, eu quando vou para Itabira, me dá um sentimento que eu não sei nem explicar. É uma mistura de nostalgia, com orgulho, com volta no tempo, com amor. Vem tudo misturado. Eu fico até meio zureta quando eu vou visitar minha mãe lá. Eu fico até meio assim, na estrada, eu começo a imaginar, lembrar das histórias e tudo mais. Mas depende muito de como você quer que seja o seu mundo. Aí depende. O mais fácil, o mais difícil, talvez nem esteja ligado à distância que você está, né? Talvez esteja ligado mesmo à concepção que você tem de mundo, como que você vai atrás, como que você vai percorrer o seu caminho, quais são as escolhas que você fez, as oportunidades que se abriram com sorte ou talento, ou com os dois. Então, eu acho que é uma pergunta com muitas respostas. Eu acho que cada um que passar por aqui vai ter uma para te dar. Boa. E essa analogia da aldeia e do rio é sensacional, cara. Sensacional. Já está registrado também. Última pergunta, Rodrigo, para a gente fechar, brother. Qual que é seu elemento raiz, Rodrigo? Elemento raiz. Rapaz, desde o dia que você me convidou para bater o papo, eu tô pensando assim, pô, ele vai chegar a hora que ele vai perguntar do elemento raiz. Qual que é o elemento raiz do Rodrigo? Nossa, cara. E assim, eu não tenho outra resposta para te dar que não seja simplicidade mesmo. Simplicidade. E é uma coisa assim que está presente nas minhas relações interpessoais, na minha vida profissional, como objetivo, como prática e nos meus sentimentos também, cara. E isso, assim, traz coisas para o bem e para o mal, sabe? Tem hora que o mundo não é muito, digamos assim, muito leve com quem tem simplicidade, não. Tem hora que o mundo é bem cruel com quem leva simplicidade. Só que tem coisas que, principalmente quando você vem do interior, que não tem como arrancar, entendeu? Não é uma escolha, é um destino. Simplicidade é um elemento raiz, mas é também um destino. Sensacional. Rodrigo, com essa reflexão itabirita, o que é que eu falo? Itabirana. Essa reflexão itabirana, cara. Drummondiana. Nossa, tem tanta pergunta aqui que dá para te fazer ainda, cara, mas eu vou exercitar. Pô, mas já acabou, cara. Já acabou, cara. Eu tenho que exercitar esse time box da gente fechar em 1 hora, porque a ideia é realmente não esquecer as outras perguntas e tentar conectar no futuro, cara. Passa rapidinho, bobo. Para nós que é mineira, demais, é dois palitinhos. Beleza? Brother, brigadão. Eu sei que você tá aí na firma ainda, cara. Obrigado pelo seu tempo. Que isso, cara. Valeu demais. Saudade. Guarda as perguntas para a próxima, poxa. Para as próximas. Vou guardar. Prazer voltar. E talvez esse ano ainda a gente volta lá naquele boteco da pós lá para tomar uma. Nó do Chutes, cara. Porra, tem que voltar lá, velho. Já faz quantos anos, hein? 10 anos? Isso. 10 anos já, pô. Caramba, muito tempo. Você tá velho, hein, mano? Imagina quantas turmas de pós já não se formaram lá, hein? Mais lá até do que... Só para dar um sono. Sempre é só para dar um sono. Digão, brigadão, brother. Valeu mesmo. Eu que agradeço demais, Digão. Valeu. As ideias vão ser transformadas e você vai ver que vai virar. Isso, encheu o caderno, tá bom demais. Sensacional, cara. Muito Prazerão, obrigado. Velho. Prazer falar contigo sempre, velho. Valeu. Valeu, Rodrigo. Tá? Um abraço. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Fala, Julião, e aí, velho? Deu certo? Foi tudo certinho? Do jeito que vocês tinham pensado, imaginado? Espero que tenha dado tudo certo. Eu adorei, velho. Bom demais, viu? Prazerão mesmo. Prazerão participar. Valeu demais. Imagina, velho. Que isso, eu que agradeço por oportunidade, poder bater um papo altíssimo nível. Ó, prazer todo meu, velho. Obrigadão mesmo, de coração. Valeu mesmo.
Rapaz, que coisa louca, agora que eu vi foi esse áudio mesmo. Pô, velho, era só para agradecer mesmo, perguntar se deu tudo certo, agradecer demais a oportunidade, eu tenho muita gratidão aí, gostei muito de participar, espero que contribua aí para o elemento raiz crescer, beleza? Gostei muito, velho. Valeu demais.